começar então tratando da energia potencial. A gente vai tratar basicamente de dois casos da energia potencial, alguns até eu já citei algum exemplo. O primeiro caso, grava bem aqui essas letrinhas, ó, energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional. Então olha só, a gente sabe que energia potencial é alguma coisa que depende da posição, que altera a energia conforme a posição. Se é gravitacional, significa que de alguma forma, se você alterar a posição em relação ao campo gravitacional, você está alterando então a quantidade de energia. Que tem a ver, na verdade, com aquele primeiro exemplo que eu dei da pedrinha que está caindo em relação ao chão. Por quê? O que faz, na verdade, as coisas caírem, aqui no planeta Terra, enfim, em outros lugares, que a gente define como cair, é a ação da força gravitacional. Vou colocar aqui um FG só para a gente lembrar que é força gravitacional, mas não necessariamente eu vou representar a força gravitacional pelo FG. Então o que faz a pedrinha cair é a força gravitacional. Quanto mais alto você colocar ela, a força gravitacional realiza um trabalho maior. Então significa que você está aumentando o quê? A quantidade de energia potencial gravitacional na pedrinha. Então, quanto mais velocidade você quer que ela atinja, o maior trabalho, é só você aumentar o quê? A posição dela em relação ao campo gravitacional. Ou seja, só você colocá-la cada vez mais alto. Nesse caso aqui, qual que é a força que está sendo utilizada para realizar o trabalho, para, no caso, transformar aí a energia potencial gravitacional em algum tipo de movimento? É a própria força gravitacional. Ou seja, a força gravitacional que provoca o deslocamento da pedrinha que realiza, no caso, o trabalho. E depende da posição em relação ao campo gravitacional. Em outras palavras, isso aqui é a altura. Vou gravar aqui, ó, altura. Então, quanto mais alto, mais energia você armazena. Energia do tipo gravitacional, ou seja, potencial gravitacional. Então, quando eu falo de posição em relação ao campo gravitacional, de maneira bem simples, isso aqui é a altura. Quanto maior a altura, mais energia potencial gravitacional. E quanto maior a força gravitacional, maior é também a energia potencial gravitacional. Se você lembrar desses conceitos aqui, olha só, o que influencia numa força gravitacional? Basicamente duas coisas. É a massa do objeto, que a gente representa por M minúsculo, e a aceleração gravitacional, que a gente representa pela letra G minúscula. Essa letra G, ela é uma constante que depende, por exemplo, da interação entre as massas, Por exemplo, no caso, a gente define como uma constante aproximada aqui no planeta Terra, porque a gente, no caso, não tem ainda, pelo menos nós, vamos dizer assim, eu ou vocês talvez, não sei, acesso à gravidade de algum outro lugar, por exemplo, na Lua, em outro planeta, enfim, e a gente está submetido então a uma gravidade média que é aproximadamente igual no planeta inteiro para a altura que a gente vive. Então isso aqui a gente define como uma constante. Normalmente, nos estudos aí de física, a gente aproxima, principalmente no ensino médio, a gente trabalha com a constante que G vale sempre 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, é um valor aproximado que a gente considera isso para facilitar as continhas, que não é exatamente 10, é um pouquinho menor, mas a gente considera 10 por questão de aproximação para facilitar as contas. Então G é uma constante, ou seja, sempre vai ser esse valor. E a massa é o valor em quilogramas do objeto. Então, quanto maior for a massa do objeto, maior força gravitacional você tem, ou seja, mais potencial gravitacional você armazena naquele objeto. Bom, como que a gente pode entender isso aqui? Imagina que essa pedrinha seja uma pedrinha bem pequenininha, e eu coloque da mesma altura aqui uma pedra maior, mesma altura, eu vou soltar as duas aqui, as duas vão cair. Então, se eu perguntar para você, qual das duas, vamos supor que você deixa ela cair no seu pé, Qual das duas você acha que você vai sentir maior dor se caso cair no seu pé? Se eu der um nome aqui, por exemplo, essa aqui é a A e essa é a B. Também provavelmente você vai falar, uma questão até bem prática, Se essa aqui tem uma massa maior, bem provavelmente você vai sentir uma dor maior se essa pedrinha cair no seu pé, porque se ela tem uma massa maior, significa que a força gravitacional sobre ela é maior, então, em consequência, ela está armazenando uma energia potencial gravitacional maior. Então, o trabalho que ela vai realizar
sobre o seu pé, no caso, ao final ali, quando ela bater, por exemplo, vai ser maior. Então, quanto maior a massa, mais energia potencial gravitacional. E se porventura, né, aparecer algum exercício onde o valor da gravidade seja maior, também vai ser maior a energia gravitacional, né? Mas a maioria dos exercícios vai tratar apenas de casos terrestres, onde esse G aqui vai ser sempre 10. Ok? Então, só frisando, a energia potencial gravitacional depende da força gravitacional, ou seja, da massa do objeto e da gravidade, e da altura. Quanto mais alto, mais energia potencial gravitacional.